A paz de Deus, de nosso Salvador, Jesus Cristo a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional aqui do meu canal, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar o livro de Juízes, capítulo 16. Este será o primeiro vídeo do ano de 2025, para a honra e glória do Senhor Jesus, né? E que seja mais um ano abençoado e que possamos aprender e ser edificados pela palavra do Altíssimo, né? Então, os assuntos do vídeo de hoje serão: soberba, não revele suas fraquezas, desperta tu que dormes, e ainda dá tempo, clame ao Senhor. Santo é Deus. Esta será uma palavra de esperança para aquelas pessoas que estão desviadas da palavra, dos caminhos do Senhor, que estão no pecado e não têm forças para voltar, acha que Deus não te ama mais, que Ele não escuta suas orações. Você está enganado, meu irmão, você está enganada, irmã. Deus te ama sempre. Ele te ama tanto que Ele enviou seu Filho amado, nosso Salvador Jesus Cristo, ter morte de cruz e derramar seu sangue precioso para resgatar os cativos. Ele veio para os pecadores, amém? Então você que está no pecado, Deus, Jesus Cristo veio por você, tá bom? Veio por mim, por você, por nós. Todos nós somos pecadores e precisamos do sacrifício de Cristo para alcançar a salvação. Mas se você está desviado dos caminhos do Senhor, clame ao Senhor. Sansão, a gente vai ver que ele se desviou e na sua fraqueza ele caiu na mão do inimigo. Mas ele, enquanto estava lá na mão do inimigo, ele clamou ao Senhor. E o Senhor, na sua infinita misericórdia, devolveu a força dele e ele cumpriu o seu propósito. Será assim também na nossa vida. Toda vez que nós estivermos caídos, que o inimigo estiver apoderado de nós, clame ao Senhor e Deus, na sua infinita misericórdia, Ele vai te resgatar do pecado, de onde você estiver, e vai te trazer de volta aos caminhos estreitos que levam à salvação, que é Cristo Jesus, tá certo? Então vamos começar esse estudo com a ajuda de Deus, aqui de seu bom Espírito, em nome de Jesus. E foi-se Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Foram, pois, em roda, e toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém, toda a noite estiveram sossegados, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Porém, Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou, e travou das portas da entrada da cidade, com ambas as ombreiras, e juntamente com a tranca as trancou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima, até o cume do monte, que está defronte Hebrom. Então aqui o Sansão, ele provavelmente ele percebeu que ele estava sendo seguido, e toda noite ele trancava as portas da cidade para que ninguém entrasse, né? E ele levou consigo a chave até o monte que estava perto de Hebrom, né? Então aqui nós percebemos que após o seu casamento não ter dado certo, como a gente viu no capítulo anterior, ele estava buscando os prazeres da carne. Ele entrou essa prostituta aqui de Gaza, né? Então, se você estava noivo ou se você estava noiva, e seu relacionamento não deu certo, você não conseguiu se casar, não vá para a prostituição. Aqui o Sansão, ele seguiu por esse caminho. Ele foi para a prostituição. Ele foi satisfazer os desejos da carne. Mas aqui, isso aqui foi um erro que Sansão cometeu, tá? Esse não foi um bom exemplo que é para a gente seguir, tá certo? Tanto que quando ele foi nesse lugar, enquanto ele estava lá na sua terra, os inimigos não iam atacar ele, porque ele deu uma surra lá nos filisteus, né? Então o povo filisteu tinha medo dele, né? Só que quando ele foi para Gaza, atrás dessa prostituta, os inimigos já começaram a armar planos novamente contra ele. Então toda vez que a gente se desvia dos caminhos do Senhor, o inimigo, ele fica à espreita, só esperando a oportunidade para nos pegar, tá certo? Então tomem cuidado. Clame ao Senhor teu Deus, ore, apresente em oração a tua causa, e Deus vai preparar um noivo, uma noiva temente a Deus, e vai te preparar um casamento abençoado, e você será muito feliz, você e sua família, amém? Mas não vá para a prostituição, tá certo? Seja forte, seja valente, vai na igreja, se consagra, busca Deus em oração, e Deus vai preparar um bom casamento para você, tá certo? Não vá para a prostituição. E depois disto aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Sorek, cujo nome era Dalila. Então ele teve esses relacionamentos com a prostituta lá em Gaza, mas depois, nessas suas viagens, ele conheceu Dalila e se afeiçoou a ela. Aqui foi a paixão, né? Aquela química. Ele viu ela e se apaixonou por ela. Só que a gente vai ver que esse relacionamento aqui vai trazer muito problema para ele, né? E a gente vai trazer muitas lições para a nossa vida, tá certo? Verso 5. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela. Eles disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos assenhorar-nos dele e amá-lo e amarrá-lo, para assim o afligirmos, e te daremos cada um 1.100 moedas de prata. Então aqui eles estavam subornando ela para ela descobrir a fraqueza dele, né?
Então, como eles perceberam que o Sansão estava apaixonado por ela, eles viram essa a oportunidade para descobrir os segredos do seu coração. Então, o inimigo ele fica sempre vendo qual que é a sua fraqueza, para onde o seu coração está inclinado. E quando ele percebe onde o seu coração está inclinado, é ali que ele vai agir, tá bom? Se a sua fraqueza é a bebida, ele vai colocar pessoas no seu caminho para te chamar para fazer coisa errada, para ir para um bar para beber. Se a sua fraqueza é a prostituição, ele vai colocar pessoas que têm moralidade sexual dentro do coração delas para te convidarem para fazer essas práticas, tá certo? Então tome cuidado, ore, vigie, busque o Espírito Santo, comunhão com o Altíssimo, para você discernir as armadilhas do inimigo, tá bom? E a prata está sempre relacionada à traição, né? Nosso Senhor Jesus Cristo foi traído por 30 moedas de prata. Aqui oferecendo para ela, cada um, 1.100 moedas de prata. Então oferecendo um valor altíssimo para ela descobrir os segredos do coração de Sansão. Então o inimigo, essa terra aqui, esse reino é dele. Está escrito, o mundo jaz do maligno. E ele usa do dinheiro para poder prejudicar as pessoas, tá certo? Está escrito na palavra de Deus que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aqui, a Dalila foi tentada a atrair o homem que estava apaixonado por ela por dinheiro, né? Então, o inimigo ele usa as armas dele. E o nosso Senhor usa as armas dele, que é a santidade, é o amor, é a caridade, é o respeito, né? É a obediência. E o inimigo usa as armas dele, que é o dinheiro, é a mentira, tudo que é ruim, ele usa para poder fazer um santo de Deus desviar. E aqui não foi diferente com Sansão, tá? Verso 6. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderias ser amarrado para te poderem afligir. Disse-lhe Sansão: se me amarrassem com 7 vergas de vermes frescos, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Aqui o Sansão está brincando com o inimigo, né? Ele estava apaixonado por ela, ele achou que aquilo era apenas uma brincadeira que ela estava fazendo, né? E queria se mostrar. Está mostrando a soberba do Sansão. Às vezes a gente, por orgulho, para querer se mostrar, a gente quer fazer algumas coisas que não agradam ao Senhor. Está escrito na palavra, né, que não devemos tentar ao nosso Senhor. Quando Jesus Cristo foi tentado no deserto, ele nos ensinou essa parte, né? Ele tinha poder para poder ser sustentado pelos anjos quando ele foi levado ao pináculo do templo, né? Quando o inimigo estava tentando o Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo falou: não tentarás, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então ele tinha poder para transformar a pedra em pão, mas não transformou, né? Então Jesus Cristo era humilde, ele não ficava se amostrando, ele tinha todo o poder, ele era o próprio Deus vivo andando entre os homens, mas ele não quis se amostrar, mostrar o seu poder ao inimigo, né? Ele guardava o seu poder. Então a gente tem que guardar a nossa força, não ficar mostrando para o inimigo, tá certo? Não fica se engrandecendo, se exibindo não por aí. Tem gente que fica postando um monte de coisa na rede social, que comprou um carro novo, tudo. Aí os ladrões vê lá na rede social lá, olha lá, trocou de carro lá, aí sabe onde que a pessoa está e rouba o carro. Ou as pessoas começam a ter sentimento de inveja quando você posta muita coisa boa na tua vida. Tem pessoas que têm sentimento de inveja, e esse sentimento de inveja, ele atrapalha muito a vida de uma pessoa, tá certo? No mundo espiritual acontece muita coisa ruim. Quando uma pessoa sente inveja ou sente raiva de uma pessoa, esse pensamento é jogado contra ela. Se a pessoa não tiver proteção de Deus, isso vai prejudicar a sua vida, tá certo? Então tome cuidado com o que você posta, toma cuidado com o que você fala, não fica se engrandecendo, não fica se amostrando, tá certo? Porque o inimigo, ele vai usar dessas coisas para te prejudicar, tá certo? Então aqui o Sansão entrou na brincadeira com ela assim e falou que se amarrasse ele com essas vimes frescos, né? Ele perderia sua força, né? Aí no verso 8: então os príncipes dos filisteus lhes trouxeram 7 vergas de vimos frescos que ainda não estavam secos e amarrou-o com elas. E os espias estavam sentados com ela numa câmara. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas de vimes, como se quebra o fio da estopa, ao cheiro do fogo. Assim não se soube em que consistia a sua força. Então aqui os filisteus eles ficavam escondidos. Aí ela vinha fazer essa brincadeira com ele assim para descobrir o segredo dele. Ele entrava na brincadeira e foi assim, né? Ele se mostrando, mostrando sua força, né? E nisso que ele vai cair, né? Na insistência dela ela vai conseguir descobrir o segredo do coração dele, porque ele gostava dela. A gente viu que ele se afeiçoou a ela, ele estava apaixonado por ela.
Então, na insistência que ela vai ter, ela vai conseguir tirar o desejo dele. Se ele tivesse cortado o mal pela raiz, se desde o começo ele não desse brecha para essas brincadeiras com ela, não teria acontecido nada com ele. Mas como ele entrou nessa brincadeira para se exibir, ele vai cair nesse truque da Dalila, tá? Então disse Dalila a Sansão: eis que zombastes de mim, e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderias ser amarrado. Todo homem que está apaixonado sabe que quando a mulher pede alguma coisa para ele, o homem fica bobo, ele faz, né? Então aqui ela foi sempre jogando isso daqui e ele foi fazendo, só que não revelando sua força, né? Para brincar com ela e se exibir. E ele lhe disse: se me amarrassem fortemente com cordas novas, com que se não houvesse feito obra nenhuma, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E os espias estavam assentados numa câmara. Então as quebrou de seus braços como um fio. E disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me disseste mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderias ser amarrado. E ele lhe disse: se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com os liços da teia. E ela as fixou com uma estaca e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou a estaca das tranças tecidas, juntamente com o liço da teia. Vocês percebem que toda vez o Sansão está dormindo, ela amarra ele e tenta fazer a armadilha para poder entregar ele aos filisteus. Por isso que na palavra está escrito: desperta tu que dormes. Muitas vezes a gente fica dormindo enquanto o inimigo está trabalhando, né? Você não está conseguindo enxergar a armadilha que ele está fazendo para você. Então esteja sempre atento em oração, em jejum, na leitura da palavra. Faça o bem ao teu próximo e nenhuma armadilha do inimigo vai chegar até ti. Mas se você estiver dormindo, se você não estiver buscando o Senhor, se você estivesse vivendo sua vida como se nada tivesse acontecendo, você esquece que existe um inimigo, que no mundo espiritual está tendo uma batalha, e você acha que ir na igreja é só cantar o louvorzinho lá e voltar para a tua igreja e está tudo certo. Não, você tem que se consagrar. Nós estamos numa batalha, aqui é uma guerra, tá certo? O céu é conquistado à força, está escrito na palavra de Deus. Então todo dia a gente tem que orar, pedir proteção de Deus, buscar conhecimento para a gente não cair nas armadilhas do inimigo, tá bom? Aqui ele estava sempre, quando ele estava dormindo, ela amarrava ele e chamava os filisteus. Ele acordava assustado, mas aí ele tinha a força dele ainda, ele arrebentava as cordas, né? Então ela lhe disse: como dirás, tem-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda me não declaraste em que consiste a tua força. Aqui ela apelou, né? Jogou no emocional do Sansão aqui, né? Você não me ama, né? O homem escuta isso daqui, mexe com ele, né? Verso 16: e sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. O inimigo, ele não desiste. Todo dia ele vai te apresentar uma tentação. Todo dia ele vai te apresentar algo para você cair. Então é necessário você estar sempre vigiando e orando. Jesus Cristo nos ensinou isso: vigiai e orai, para que não caísse em tentação, tá bom? Então se esforce, tenha bom ânimo. Vamos buscar a palavra e ser edificados por ela e protegidos pelos anjos do Altíssimo, tá certo? Mas se a gente estiver dormindo, uma hora o inimigo vai pegar e vai descobrir os segredos do nosso coração e vai usar contra nós, tá certo? Verso 17: e descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se visse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força e me enfraqueceria e seria como todos os mais homens. Olha aqui. Então, quando a gente deixa de se consagrar, aquele era o nazireu de Deus. Isso aqui é muito importante, gente. Ele era nazireu de Deus, ele era um homem consagrado, ele era um homem diferenciado, ele era separado para Deus. Ele não era igual aos outros homens, mas aquele disse que se ele passasse navalha na sua cabeça, ele se tornaria novamente igual aos outros homens. Santo é Jesus Cristo. Não seja igual a todo homem, não seja igual a toda mulher. Seja um homem ou uma mulher consagrada a Deus, separada, santo, santa de Deus, tá certo? Busca Deus na igreja, lê a palavra de Deus, oração. Seja diferente. Não ligue porque as pessoas falam para você: nossa, isso aí olha lá o crentinho, olha lá a crente,
olha lá, só sabe ir para a igreja, olha lá, não se diverte, não tem nada. Eles não sabem que estão perdendo, né? Quem é crente sabe as maravilhas que é servir a Deus, né? As bênçãos, os milagres que a gente vê na nossa vida. E a verdadeira felicidade está na palavra de Deus. Ele nos ensina o caminho para a felicidade. Esse mundo é ilusão, gente, tá certo? Você se diverte, mas é tudo passageiro. Tudo acaba. Agora, quando você pratica a palavra de Deus, é para a vida eterna, é para sempre. Tudo que você faz é intenso. Tudo que você faz, você sente paz, você sente alegria, você sente amor. Quando você deita à noite, você não sente vazio, você sente a presença de Deus. Então isso não tem preço, tá bom? Você servir a Deus. Não caiam, não sejam pessoas comuns como as outras pessoas do mundo, porque essas, quando Jesus Cristo voltar, elas vão ficar e vão sofrer o juízo de Deus. Mas você que for fiel a Deus até o fim, Deus vai te levar ao reino de glória no seu arrebatamento e nós viveremos com Cristo para sempre. Verso 18: Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então aqui foi feita a traição, né? E aqui a gente viu que se descobriu todo o seu coração. Então ela conheceu todo o coração de Sansão, ficou aberto. Na palavra de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou que a gente tem que preencher o nosso coração com o Espírito Santo. Porque se tiver algum espírito mal no nosso coração e a gente for liberto, e se a gente não preencher do Espírito Santo, aquele mal que foi expulso do nosso coração, ele volta com 7 espíritos piores, tá certo? Então é isso que aconteceu aqui. O coração de Sansão ficou aberto para o mal, porque ele descobriu o seu coração, ele revelou aqui os seus segredos para o inimigo. O inimigo teve livre acesso ao seu coração e chamou os filisteus e trouxe um mal bem pior, e aqui castigou Sansão, né? A gente vai ver que Sansão sofreu bastante. Verso 19: Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou-a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. Olha só, ele não bebia vinho, então ele não estava bêbado. Então o sono do Sansão aqui era muito pesado. Tem pessoas que estão dormindo com sono tão pesado que você pode pegar a Bíblia, pode ler na frente dele, pode um anjo aparecer na frente dele e ele não vai acreditar, ele não vai ter fé, porque ele está dormindo, um sono profundo e está difícil de despertar, tá certo? Então, mas você que despertou, glória a Deus, busca o Senhor, tá certo? E ainda dá tempo, clama ao Senhor, ele vai vir ao seu encontro. E não desista daqueles que estão dormindo, tá certo? Vamos tentar despertar o máximo de pessoas possível. Mas aqui o Sansão caiu no sono profundo e ele só vai despertar no final da sua vida, né? A gente vai ver aqui, ó, verso 20. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou-o do seu sono e disse: Sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Santo é Deus. Parou de se consagrar, parou de buscar o Senhor, parou de buscar a santidade, o Senhor não vai estar mais com a gente, tá certo? Então é necessário nós estarmos ligados com o que é do céu, para o Senhor estar conosco, tá certo? Então você que se desviou, clame ao Senhor e volte para os caminhos do Senhor. Não adianta você ficar clamando aí onde você está, no pecado. Vá buscar a Deus na igreja, tá certo? Para que você possa ser liberto dessa sua prova, tá certo? Não fica aí achando que você vai continuar do mesmo jeito aí e Deus vai te libertar. Não, tem que ter uma atitude, tá certo? Tem que clamar ao Senhor e buscar os caminhos do Senhor. E tem que ir em lugares que agradam ao Senhor, tá bom? Então, tem atitude. Em nome do Senhor Jesus. Verso 21. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos e fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze e andava ele moendo no cárcere. Olha só que coisa triste, né? Ele perdeu seus olhos e foi colocado para moer o trigo, fazer um trabalho forçado, né? Santo Deus, misericórdia. Como é triste cair nas mãos do inimigo, né? Então não, pelo amor de Deus, não revelem seus segredos, não abra o seu coração para o inimigo, para seres humanos. Abra o seu coração apenas para o Senhor e para o Altíssimo, para que Ele possa ver o que tem que ser mudado no seu coração, tá certo? Se transformar, para que você possa alcançar o arrependimento e a misericórdia de Cristo. Mas não revele para as pessoas, tá bom? Porque o ser humano, maldito do homem que confia no homem, tá? Verso 22. E o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer, como quando foi rapado,
né? Então esse verso 22 aqui é maravilhoso. Então foi tirado todas as tranças dele, foi raspado, passado a navalha. Ele perdeu suas forças, né? Então você que perdeu suas forças, que está longe da palavra de Deus, que está afastado dos caminhos do Senhor, o seu cabelo ele vai voltar a crescer. Tenha essa fé, tá bom? Você pode voltar a servir o Senhor, você pode recuperar sua força novamente. Busque, clame ao Senhor, tá certo? Olha só aqui, ó, vamos ler esse verso aqui, ó. Então, os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom e para se alegrarem. E diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Então aqui ele estava entregue ao inimigo, só que o seu cabelo começou a crescer, tá certo? Então que o Espírito Santo volte a crescer dentro do seu coração. Aqui, ó, leiam isso aqui, ó, estuda na casa de vocês, Isaías, capítulo 42, verso 3, e Mateus, capítulo 12, do verso 20 ao 21. Vamos ler o Mateus, capítulo 12, verso 20 e 21. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça triunfar o juízo, e no seu nome os gentios esperarão. Olha que coisa mais linda. Então aqui o Sansão, ele era uma cana quebrada, ele era um pavio que estava fumegando, ele não tinha apagado por completo ainda, né? Ainda tinha uma esperança para ele. Enquanto você estiver vivo, tem esperança. Jesus Cristo, ele é a esperança. Então clame ao Senhor, porque da mesma forma que uma cana quebrada e um pavio que fumega, eles estavam, parecia que já não tinha mais jeito para eles, né? Uma cana quebrada não tem mais serventia, um pavio que está fumegando, que já não está mais pegando fogo, ele não serve para nada. Isso que o inimigo quer que você pense, mas ainda dá tempo, ó, até que faça triunfar o juízo. Jesus, ele vai fazer você triunfar no dia do juízo, tá certo? Então clame, não desista, tá certo? Se ainda você escuta essa palavra e você tem desejo de voltar para os caminhos do Senhor, é porque o Espírito Santo ainda não morreu dentro de você. Ainda tem, o pavio ainda está fumegando, e o Espírito Santo, ele vai acender de novo essa chama dentro de você, e você vai voltar aos caminhos do Senhor, amém? Então creia nessa palavra, em nome de Jesus. Verso 25. E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: chamai a Sansão, para que brinque diante de nós. E chamaram a Sansão do cárcere, e brincou diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço, que o tinha pela mão: guia-me para que apalpe as colunas, em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo brincar Sansão. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que lembres de mim, e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Santo Deus. Então aqui Sansão clamou ao Senhor, e Deus vai ouvir a oração dele, e pela sua misericórdia vai devolver a força para ele, e ele vai cumprir o seu propósito, que era libertar Israel dos filisteus, né? E aqui, olha só que interessante. Aqui o Sansão, ele quer se vingar porque eles feriram seus olhos, né? Olha só que coisa mais linda. Está escrito uma profecia aqui do Zacarias, capítulo 2, verso 8, que fala sobre a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ele me enviou para buscar a glória entre as nações que saquearam vocês, porque todo o que tocar em vocês toca na menina dos meus olhos. Então Jesus Cristo, na sua volta também, a igreja dele, o povo judeu e a sua igreja, é a menina dos olhos do Senhor, amém? Todo aquele que crê em Deus e em Jesus Cristo é a menina dos seus olhos, e ai daquele que tocar na menina dos seus olhos. Ele vai se vingar. Quando Jesus Cristo voltar, ele vai trazer juízo às nações que perseguiram os judeus e a sua igreja, amém? Então aqui, da mesma forma que o Sansão, ele é um juiz de Israel, e que ele clamou força ao Senhor para que ele vingasse os seus olhos, né? Nosso Senhor Jesus Cristo também, ele vai voltar como juiz, ele vai trazer juízo sobre a terra, vai abençoar aqueles que foram tementes a Deus e serviram o Evangelho de Cristo, e vai julgar e vai se vingar daqueles que perseguiram o seu povo, amém? Então a palavra de Deus é maravilhosa, né? Verso 29. E abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sentia,
sustinha a casa e arrimou-se sobre elas com a sua mão direita numa e com a sua mão esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Santo é Jesus Cristo. Da mesma forma, Jesus Cristo, enquanto estava vivo, ele ajudou várias pessoas, curou, expulsou demônios, fez milagres de multiplicação, fez tantas obras maravilhosas enquanto estava vivo. Mas na sua morte, ele trouxe a redenção para toda a humanidade. Então, da mesma forma que o Sansão, na sua vida, ele matou 1000 filisteus com a queixada de jumento, né? Na sua morte, ele matou todos os príncipes dos filisteus e todos que estavam dentro do templo de Dagon. E Jesus Cristo, enquanto estava em vida, ajudou muitas pessoas. E quando morreu, ajudou todos aqueles que nele creem. Santo é Jesus Cristo. Então a obra deles no final foi maior do que quando eles estavam em vida, né? Verso 31. Então seus irmãos desceram a toda a casa do seu pai e tomaram-no e subiram com ele e sepultaram-no entre Zorá e Etol, no sepulcro de Manoé, seu pai, né? Na sua Bíblia pode ter escrito Manoá, né? Mas aqui na minha está escrito Manoé, o nome do pai do Sansão, seu pai. E julgou ele a Israel 20 anos. Então, então esta palavra para nós hoje: não revele suas fraquezas, não revele o seu coração para as pessoas, mas revele a Jesus Cristo, porque Ele tem poder para curar. Ele conhece o seu coração, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que é melhor para você. Então entregue o seu coração ao Espírito Santo de Deus e a Jesus Cristo, amém? E você será purificado e perdoado e alcançará misericórdia e será transformado por Cristo Jesus e terá uma vida abençoada em nome do Senhor Jesus. Então Deus abençoe todos vocês, ore a Deus por mim e pela minha família, e que Deus seja sempre hoje eternamente louvado em nome de Jesus, que vive e reina para sempre, amém.